Hoje vamos falar sobre uma das principais capitais do mundo. Tóquio. Tóquio, em japonês significa literalmente capital do leste. Oficialmente a metrópole de Tóquio é a capital do Japão e uma das 47 prefeituras do país. Situa-se em Honshu, a maior ilha do arquipélago. Em 2015, Tóquio possuía mais de 13,4 milhões de habitantes, cerca de 11% da população do país, e a região metropolitana de Tóquio possui mais de 37 milhões de habitantes, o que torna a aglomeração de Tóquio, independentemente de como se define, como a área urbana mais populosa do mundo. Um de seus monumentos mais famosos é a Torre de Tóquio. Foi fundada em 1457, com o nome de Edo-Uedo. Tornou-se a capital do Império em 1868 com a atual designação. Sofreu grande destruição duas vezes, uma em 1923, quando foi atingida por um terremoto, e outra em 1944 e 1945, quando bombardeios americanos destruíram grande parte da cidade, sendo que no total foi destruída 51% de sua área e mortas mais de 80 mil pessoas. Embora seja considerada um dos maiores centros financeiros do mundo ao lado de Nova York e Londres, ela não é tecnicamente uma cidade. Não há no Japão uma cidade chamada Tóquio. Na verdade, Tóquio é designada como uma metrópole, similar a uma prefeitura do Japão e é constituída por 23 bairros, 26 cidades primárias, 5 cidades secundárias e 8 vilas diferentes. Cada uma delas possui um governo que opera no nível regional. Também fazem parte de seu território pequenas ilhas no Oceano Pacífico, localizadas a cerca de 1.000 quilômetros ao sul. Mais de 9 milhões de pessoas vivem dentro dos 23 distritos autônomos que constituem a parte central de Tóquio. Estes 23 distritos definem a cidade de Tóquio, possuindo 9,24 milhões de habitantes. Sua população aumenta em 2,4 milhões ao longo do dia, devido aos estudantes e trabalhadores de prefeituras vizinhas, que vão a Tóquio para estudar e trabalhar. A população total dos bairros de Chiyoda, Shu e Minato, que compõem a região central, e onde está localizado o principal centro financeiro do país, é de 375 mil habitantes, porém, mais de 2 milhões de pessoas trabalham na região. Tóquio é o principal centro político, financeiro, comercial, educacional e cultural do Japão. Assim sendo, possui a maior concentração de sedes de empresas comerciais, instituições de ensino superior, teatros e outros estabelecimentos comerciais e culturais do país. Também possui um sistema de transporte público altamente desenvolvido, com numerosas linhas de trens, metrô e de ônibus, bem como o Aeroporto Internacional de Tóquio. Em 1853, o comandante americano Matthew Perry desembarcou na Baía de Tóquio, à frente de uma frota de 4 navios de guerra, como um enviado do governo americano, com a missão de instituir relações diplomáticas e comerciais entre o Japão e os Estados Unidos. Perry voltou em 1854, à frente de uma frota maior do que a anterior, e assinou um tratado diplomático entre os líderes de governo do Japão. A chegada de Perry ao Japão iniciou um período de abertura na história do país iniciado com a abertura dos portos de Shimoda e Hakodate. Essa situação levou a um aumento na demanda por novos produtos estrangeiros, o que aumentou consideravelmente a inflação. A inquietação social que foi originada pelo aumento dos preços culminou em rebeliões e manifestações, especialmente através da demolição de estabelecimentos que comercializavam arroz. Em novembro de 1867, ocorreu a destituição do último shogun, Tokugawa Yoshinobu, e o fim do shogunato em todo o Japão. Assim, em 1868 deu-se o início da restauração Meiji, em que o imperador se mudou ao Castelo Edo, convertendo no Palácio Imperial do Japão e estabeleceu a mesma alteração de nome de Edo para Tóquio, a capital do leste. No entanto, o imperador não deixou estabelecido de maneira legal que Tóquio era a nova capital do Japão. Algumas pessoas creem que, devido a esse fator, Kyoto seria a capital oficial ou co-capital do país. Em 1871 aboliram-se os Han-feudos, e formalmente criaram-se as prefeituras, entre elas a Prefeitura de Tóquio. E ao ano seguinte a prefeitura expandiu-se à área ocupada pelos 23 bairros especiais que atualmente possui. A partir de 1872, começou a construir-se a primeira linha de metropolitano ligando Tóquio com Yokohama e em 1925 construiu-se a linha Yamanote, linha de metropolitano urbano que é uma das mais importantes de Tóquio na atualidade.
Em 1889 estabeleceu-se a cidade de Tóquio com 15 bairros. Logo em 1893 os distritos de Tamaki uniram-se à prefeitura. Um dos símbolos de Tóquio é inspirado na Torre Eiffel, de Paris. A Torre de Tóquio tem 333 metros e foi inaugurada em 1958. Em 2010, a capital japonesa ganhou mais a Tokyo Skytree, que hoje é uma das torres mais altas do mundo com 634 metros. Os visitantes podem subir nas duas para admirar a incrível vista desta cidade superpopulosa. Numa cidade de superlativos não poderia ser diferente a constatação de que fica em Tóquio o cruzamento de avenidas mais movimentado do mundo. O Shibuya Crossing, que conecta 5 grandes faixas de pedestres, é uma das atrações da cidade. Os turistas aproveitam para filmar e serem levados junto com a multidão que cruza a rua. Tóquio tem seus próprios parques da Disney que farão você sentir a magia do Mickey com um toque japonês. Tóquio Disneyland foi o primeiro resort da Disney construído fora dos Estados Unidos e inaugurado em abril de 1983. Atualmente há outro parque no complexo. O Tóquio Disney Sea é único no mundo todo. A comida japonesa é difundida no mundo todo, principalmente aqui no Brasil. Mas Tóquio ganha destaque na culinária mundial por ser a cidade que mais abriga restaurantes estrelados Michelin. No total são 226 restaurantes reconhecidos pelo guia francês, destes 11 têm 3 estrelas, o patamar mais alto. A base da culinária japonesa está intrinsecamente conectada ao mar. O país consome muito peixe e Tóquio abriga o maior mercado de peixes do mundo. A cada dia o Tsukiji movimenta cerca de 3.000 toneladas de peixe. São mais de 450 espécies diferentes de peixes e frutos do mar comercializado no mercado, que é famoso pelos leilões de atum durante a madrugada atraindo muitos turistas. O Japão não configura entre os maiores países do mundo. Na verdade, a área territorial japonesa é uma das menores e o país apresenta uma das maiores densidades demográficas do planeta. A região metropolitana de Tóquio tem a maior população do mundo com 37 milhões de habitantes. Somente a área da capital japonesa abriga 14 milhões. Por volta de abril, no início da primavera, as famosas cerejeiras, também conhecidas como sakura, florescem por várias semanas com lindas flores rosa e branca que atraem visitantes de todo o mundo. Toda a cidade fica mais bonita e delicada com a flor, que é tida como a oficial do país, apesar de não ter nenhuma lei específica sobre esta questão. Antes de ser conhecida como Tóquio, a cidade se chamava Edo. Foi a sede do poder do shogunato Tokugawa, que governou o Japão de 1603 a 1868. O Museu Edo em Tóquio é uma homenagem à história e cultura daquela época. Ainda quando era Edo a capital foi praticamente destruída pelo grande incêndio de Meiraki. O incêndio durou 3 dias, destruiu cerca de 70% da cidade e estima-se que tenha matado 100.000 pessoas. Tóquio também foi abalada por outros desastres como o Grande Terremoto Kan de 1923 e o bombardeio de Tóquio em 1945 durante a Segunda. Na região de Harajuku a cultura pop japonesa ganha vida. Ali que a moda e o estilo tão distintos se fundem. Coloridos, brilhantes e muito originais, os japoneses que frequentam esta área gostam de ser bem diferentes quando comparamos o nosso estilo tradicional. Há até cosplayers. Uma caminhada pelas ruas de Harajuku é imperdível numa visita a Tóquio. Se a cultura pop está em Harajuku, a cultura de diversão eletrônica e geek tem lugar em Akihabara. Este é o território da cultura otaku, termo japonês que classifica fãs de animes e mangás. O local abriga diversas bancas e lojas especializadas em animações e quadrinhos, além de muito comércio de produtos eletrônicos. Para os apaixonados em jogos antigos, a loja de 3 andares da Super Potato é parada obrigatória. O Japão é conhecido por sua alta tecnologia. Em Tóquio, um show repleto de robôs atrai a atenção dos turistas. O Robô Restaurant é uma das atrações mais populares de Tóquio, um show que combina robôs, dragões, ninjas, dançarinos de cabelo azul, bateria, um monte de luzes de neon e música muito alta. Devido à pandemia o lugar foi fechado e não tem data para reabrir. Se você gostou desse vídeo, já deixa sua curtida e não esquece de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!